seja bem-vindo ao nosso fórum, senador. Só para nós alinharmos o nosso encontro de hoje, nós temos na presidência da mesa o nosso querido José do Egito, ex-presidente da ABAD cearense. Temos compondo esse painel o presidente da Associação dos Atacadistas do Estado de São Paulo, que você estava conversando com ele agora há pouco, Sandoval de Araújo. Temos o presidente do Sindicato dos Atacadistas e ex-presidente da Associação da Bahia, Antônio Cabral. Temos o vice-presidente da ABAD, Juliano César, que é do Sergipe. Nós temos o presidente da Associação da Paraíba, nosso colega Vanduí. Temos representante do Espírito Santo, de Santa Catarina, do Paraná, do Ceará. Ou seja, é bem misturado, é o Brasil praticamente de ponta a ponta que faz parte desse nosso fórum. Então, o ritual é o seguinte, o presidente da mesa abre os trabalhos e eu faço uma pequena apresentação do tema que nós vamos abordar e, em seguida, eu passo a palavra para Vossa Excelência para o tempo que você quiser utilizar no nosso encontro. Esse encontro, como já falei agora, um pouco atrás, para o deputado Carlos Lima, ele é gravado e depois disponibilizado e multiplicado pelas filiadas para seus associados no Brasil todo e fica disponível no YouTube. Então, de antemão, logo a gente já pede permissão para usar a mensagem, usar as palavras na gravação que ficar disponibilizada. Com essas palavras, agradecendo a presença de todos, eu passo diretamente logo para o nosso presidente José do Egito, para que ele possa dar a abertura oficial ao Fórum de Debate do Setor Atacadista e Distribuidor do dia 4 de outubro de 2021. José, você tem a palavra. Boa tarde a todos. Primeiro, meu agradecimento ao senador ter aceito o convite, nosso convite por intermédio do nosso amigo ex-deputado Carlos Matos, né? Cumprimentar o Juliano César, representando aqui o presidente Leonardo Severini, da ABAD, e cumprimentando o Milton Carneiro, presidente da Associação Cearense dos Atacadistas e Distribuidores, e o Sandoval Araújo, da ADASP, cumprimentar os demais presidentes de filiadas e executivos. Bom, o senador Eduardo Girão, eu o conheci, antes de conhecê-lo como pessoa, né, de ter o primeiro contato com ele, eu já era cliente dele dos hotéis dele, que eu fazia as convenções da JGE em um dos hotéis dele, sempre sendo muito bem tratado. Ele tem uma afinidade comigo, porque nós somos torcedores do Fortaleza, né? Tá certo? Então, já tem no coração dele para... É o único defeito de ambos. Não, é virtude. Tá certo? Então, esse é o meu jeito de ser, com feito de contrato, não tirando o respeito da associação, da reunião e a importância dela. Tá certo? Então, conheci pessoalmente o senador Eduardo Girão, na época não era senador, como eu disse, por intermédio do Carlos Matos, no gabinete, no escritório do senador Tacho Gereissati. Foi nesse momento que eu conheci Eduardo Girão. E aí, depois de um breve contato, uma breve conversa, passei a admirá-lo mais, é tanto que meu voto para senador na última eleição foi para ele. E como ele falou um pouco da CPI, o que eu gosto no senador Eduardo Girão é a independência dele. Ele é muito positivo no que é certo. Se o governo estiver errado, ele está contra o governo. Se o governo estiver certo, ele está a favor. E o outro lado da mesma forma. Então, essa independência dele que nos dá credibilidade, né? Ele passa essa credibilidade para a gente. Embora ele fique insistindo na questão da CPI investigar os estados e os municípios, mesmo sabendo que isso é papel da Assembleia Legislativa ou da Câmara dos Vereadores. Mas deve ter e tem outros atores que podiam ter sido convidados para a CPI, não foi. Tá certo? Então, desde já, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, principalmente do senador e do nosso amigo Carlos Matos. Dadá, a palavra está com você. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. E vamos diretamente ao nosso tema de hoje. Como todos estão vendo, nós temos hoje a apresentação de nossa responsabilidade, presidindo na mesa José do Egito Frota Lopes Filho, ex-presidente da ABAD,
diretor da JGER, distribuidora do Estado de Ceará, a participação especial do nosso senador Luiz Eduardo Grangeiro Girão, e do Partido Podemos, e o nosso deputado Carlos Matos Lima, que foi presidente do PSDB e muito ligado ao setor produtivo do Estado do Ceará, um homem de uma competência reconhecida, e como disse o nosso senador, que ele em breve volte também às lides políticas para nos representar. Os temas que nós colocamos hoje foram somente dois. Primeiro, prorrogação dos incentivos fiscais fortalece o comércio nacional, reduzindo o preço dos bens de primeira necessidade, por uma referência ao nosso projeto de lei complementar número 5 de 2021. E depois nós teremos o ICMS nas transferências. Primeiro, nós vamos abordar o resumo do primeiro tema e abrimos para as nossas discussões. Bem, um resumo do nosso PLP, senador e deputado, está colocado na tela. Esse PLP, ele altera a lei complementar número 160, que é a lei de 2017, que veio com a finalidade de regulamentar os incentivos fiscais existentes no Brasil em relação ao ICMS, incentivos que podem ser isenções, redução de base de cálculo, todos os incentivos ligados ao ICMS que não haviam passado pelo crivo do CONFAS, por conseguinte, estavam ferindo a Constituição Federal, uma vez que foi aprovado nas suas bases, sem submissão ao CONFAS. Então, essa lei veio para regulamentar isso aí e dar fim à guerra fiscal que até então existia. Hoje ainda temos alguns atores, principalmente no Congresso Nacional, que fala que essa lei, se ela for continuada, ela vai manter a guerra fiscal. Pelo contrário, ela regulamentou a guerra fiscal, acabou com a guerra fiscal, estabeleceu e botou às claras todos os incentivos existentes no país no que diz respeito ao ICMS. Então, cada estado, dentro da sua necessidade, dentro da sua nuance, dos seus, digamos, dos seus objetivos de fazer crescer a economia local, dava um incentivo na conformidade da negociação. Essa lei autoriza, inclusive, que os estados de cada região possam copiar e colar o incentivo de um estado da mesma região. Porém, o comércio, diferentemente da indústria, recebeu só um prazo de 5 anos para a fruição desses incentivos. Então, o incentivo para o setor comércio do Brasil todo terminaria, se essa lei não for aprovada, essa lei que nós estamos propondo, não for aprovada até ainda este ano, porque no dia 31 de dezembro de 2022 termina a possibilidade de qualquer estado ou o Distrito Federal conceder qualquer incentivo do que diz respeito ao ICMS. Mas a indústria recebeu, pela mesma lei, um tratamento totalmente diferenciado, recebeu 15 anos. Então, o comércio que distribui o produto da indústria recebeu 5 anos de tempo de fruição. A indústria recebeu 15 e algum setor de logística receberam 8 anos. Então, a proposta do setor é a manutenção do incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria. Por que essa redação? Porque nós continuamos mantendo a redação originária da própria lei. Então, esse dispositivo ele está no artigo da lei 160, e nós estamos propondo só que ele seja postergado por mais 10 anos para se eclatar aos 15 anos da indústria. Na Comissão de Finanças e Tributação, foi acrescentado esse item 2 aí, as prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura. Então, foi um aditivo que foi apresentado e entrou no substitutivo na Comissão de Finanças e Tributação. Quando chegou
no plenário, foi acrescentado mais um benefício, que é a manutenção ou o incremento das atividades portuárias e aeroportuárias vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação subsequente da importação praticada pelo contribuinte importador. Então, a lei tem como objeto, a proposta tem como objeto, postergar a fruição ou o direito de fruição desses 3 itens na lei, ou esses 3 segmentos, ressaltando que não está se propondo criar um novo incentivo fiscal, uma nova anistia, em absoluto. É tudo que já existe hoje dentro dos orçamentos dos estados, do Distrito Federal, e já está previsto para 2022, o que se propõe é que ele vá para 2032 ou até que entre em vigor a reforma tributária. Uma vez entrando em vigor a reforma tributária, tudo isso também deixa de ser necessário, uma vez que não mais existirá o ICMS, e sim o IBS. Por conseguinte, é uma proposta temporária que vem para preservar e dar segurança aos empreendedores, principalmente do setor comércio, nos seus investimentos, nos seus estabelecimentos. Na Câmara Federal, nós tivemos esse resultado, que foi agora, dia 28 de setembro, nós tivemos 416 sim, 22 não. 438 foram os votantes. Obviamente que um não vota, que é o presidente da mesa, não é isso? Então, nós tivemos 439 deputados participando da votação. E aí, um pequeno resumo. Onde nasceu esse projeto? Ele nasceu neste fórum, em debate entre as 27 filiadas da ABAD. Das 27, 25 acharam que era interessante e necessário, razão porque nós elaboramos a proposta que foi assinada pelo deputado... o senador foi deixado nos ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Ah, tá bom. É porque a sua imagem tinha saído da tela. Então, foi feito neste fórum, o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, que é presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, foi quem assinou e apresentou. Teve a relatoria do deputado da Vitória, do Partido Cidadania do Espírito Santo, na Comissão de Finanças e Tributação. Na CCJ teve o relatório da deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. E no plenário voltou para a relatoria do deputado da Vitória, novamente sendo aprovado. Hoje se encontra no Senado Federal, com a relatoria da senadora Rose de Freitas, do MDB de Minas Gerais, e no final de semana entrou na pauta para amanhã. E isso será levado à discussão e aprovação em turno único, razão porque a importância deste encontro nosso de hoje, para que Vossa Excelência tome conhecimento dessa necessidade e possa conosco trabalhar a aprovação desta proposta. Esse é o resumo da ópera, e está aberta a palavra para Vossa Excelência. Olha, em primeiro lugar, eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de discutir com vocês essa votação, que já está na pauta, confirmado aqui para amanhã. A senadora Rose de Freitas é uma senadora muito atuante. Na verdade, tinha um pequeno erro aí na apresentação, embora... Está de parabéns a forma objetiva, como vocês fizeram, autoexplicativa, muito tranquilo, e ajuda a gente, mas ela não é de Minas Gerais, ela é do Espírito Santo, a senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Você falou uma palavra-chave aí, que eu acho que a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas, né? De cara, a gente já vê que por que a indústria tem um período e vocês têm outro, né? Eu não consegui ainda, confesso que não me aprofundei ainda no tema, mas já vê aí um conflito claro, né? E a questão da isonomia é muito importante aí. Por quê? O momento que o país vive, vocês sabem melhor do que eu, momento delicado, que é agravado por uma guerra política, né, por interesse aqui de projeto de poder,
antecipando o que seria para o ano que vem. O voto é importantíssimo, é o principal ferramenta aí da democracia, instrumento poderoso, mas é o ano que vem. Esse ano era para a gente estar fazendo reformas, né? Era para a gente estar dando a mão aí nessa pandemia que a gente está vivendo. Enquanto a gente bate esse papo aqui com lideranças nacionais, tem gente ainda morrendo pelo coronavírus, tem gente desempregada, são 14 milhões de desempregados no país, gente com fome. Tem irmãos nossos brasileiros com fome e a gente fazendo política, consumindo a energia do Senado Federal. Eu estou falando com vocês aqui diretamente do nosso gabinete do Ceará, no Senado Federal, e a energia está sendo consumida com essa CPI. Graças a Deus está terminando, né? A última fase é agora, dessa semana de oitivas, aí, depois de 60 sessões, a gente está encaminhando para o fim. Eu tenho só uma retificaçãozinha para fazer para o meu irmão José do Egito, que é essa questão Tem verbas federais, sim, viu? No Consórcio Nordeste, já foi comprovado. O ministro do TCU, Zé, teve aqui, deixou claro, não quiseram deixar ele falar muito, criaram um tumulto lá, justamente porque a gente estava se aprofundando, e ele mostrou que existe verba federal e é obrigação, já tem precedente aqui no Senado de outras CPIs, de se fazer investigação em estados e municípios quando tem verba federal. Mas isso aí é outro assunto. A gente tem certeza que a justiça vai prevalecer, seja dentro dessa CPI ou fora dela. Agora, com relação à reforma tributária, você falou algo que a gente já está atrasado, né? A gente já está atrasado, o ano que vem é um ano eleitoral, é difícil se fazer coisas. Eu estou há 2 anos e meio aqui, mas já dá para a gente entender como é que as coisas funcionam. Ano eleitoral é preocupante para se fazer reformas. O grande problema desse país é populismo. Populismo, ou seja, muitas vezes você vota em algo contra a sua consciência, simplesmente para você não criar celeuma com o setor A, setor B da sociedade. Por quê? Pensando na reeleição, né? Então, isso é um grande mal do país, por isso que eu sou terminantemente contra a reeleição. Acho que pessoas, às vezes, já começam o mandato pensando em como fazer para ficar, para se perpetuar no poder, e isso tira a racionalidade, faz com que a gente veja cada coisa absurda aqui. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que as pessoas, os brasileiros, cada vez mais, de diversas classes sociais, estão gostando de política, estão acompanhando a política. Quando eu dou um voto aqui, para você ter uma ideia, muitas vezes, por a questão da pandemia, o voto é no celular e tudo. Quando a gente dá, imediatamente a gente vê a repercussão do voto, as pessoas questionando. É muito bacana isso, sabe? A cobrança. Né? Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar. Então, eu acho que essa pauta de vocês, a princípio aqui, quero aprender mais, quero ouvir, mas é legítima, tá? Vamos ter um debate, eu não sei como é que está, como é que os estados estão se posicionando com relação a isso. Acredito que não é hora da gente empurrar certas situações com a barriga e gerar uma instabilidade jurídica, aí, uma coisa que não tem uma solução de continuidade, onde os preços aumentaram muito já, né? A gente está vivendo isso, e então tudo que a gente não precisa é agora de uma instabilidade nesse aspecto, né? Precisamos de segurança aí, jurídica, de uma forma que a gente possa passar por essa tempestade, porque eu não tenho a menor dúvida que o destino do nosso país é fantástico, né? País riquíssimo, estou falando aqui com empreendedores, e a gente sabe da criatividade dos nossos empreendedores, né? Um povo trabalhador demais que a gente tem.
Então, nós temos tudo para dar certo, para estar aí no topo do mundo mesmo, né? As gestões públicas que, na maioria das vezes, decepcionam, a questão da corrupção, que ainda é um valor. O povo já não tolera, mas a gente vê isso aqui, a impunidade acontecer, especialmente aí pelo Poder Judiciário, que não é investigado por nós, senadores, que não fazemos esse papel, né? Nós temos batido nessa tecla, tem um poder acima do outro. Então, eu acredito, a princípio, né, que eu acho que o bom senso deve reinar nessa votação que já veio da Câmara dos Deputados, agora no dia 28 de setembro. Então, eu acho que tem que... já mostra uma articulação, parabenizo a vocês, porque mal chegou aqui, já está pautado, né? Isso é muito importante. E eu vou contactar com a senadora Rose de Freitas, inclusive tivemos juntos aí na semana passada, antes de eu ir esse final de semana para o Ceará, nós conversamos sobre outros assuntos, me dou muito bem com ela, e nós vamos conversar e o que a gente puder fazer. Por o bem do Brasil, estava vendo o Zé Egito falar, e realmente a gente procura ter um trabalho independente, pelo Brasil. Pelo Brasil. O que está certo, o que o governo federal encaminha, as leis que são tramitadas aqui, o que for bom para o Brasil, para o povo brasileiro, a gente tem muito cuidado para fazer, para ser justo com relação a isso, para não entrar em cegueira política e ideológica, né? O que for ruim, que a gente considera que é eleitoreiro, que é coisa ruim, que aquilo vai prejudicar a geração dos nossos filhos e netos, a gente se posiciona também, né? Com muito respeito sempre, mas procura ter essa coerência nos votos para justificar aí o que a gente acredita do nosso país, o que merece a nação e o povo brasileiro. Então, eu fico à disposição de vocês aqui. Mais uma vez agradeço ao Carlos Matos, tá? Uma pessoa que eu admiro muito, um político que é referência no estado do Ceará, né? Muito técnico, muito sério, e que me contactou na sexta-feira. Eu estava falando com ele sexta-feira, e ele disse: olha, você participa, a gente mudou a agenda aqui, porque nós estamos ali com a equipe estudando essa semana da CPI, fazendo as perguntas. Nesse final de semana eu estava no Ceará, mas em contato direto com a equipe aqui também, para poder ser bem assertivo nessa semana, na reta final da CPI, mas conseguimos encaixar para bater esse papo com vocês, e tem mais um tempinho para a gente ouvir alguma opinião, e o que a gente puder fazer, contem com a gente, que a gente está para servir. Nós estamos aqui para servir, para estimular a geração de emprego, porque a gente sabe do potencial do Brasil e vai dar tudo certo, com a graça de Deus. Obrigado, senador. José. Bom, senador, só para lhe deixar, e antes de eu voltar a palavra do Damasceno, eu queria ouvir um pouco o Carlos Matos, tá certo, Adá? Com relação, o senhor perguntou isso, o senhor falou não sabe qual é o posicionamento dos estados. O senhor também conhece muito bem a nossa secretária da Fazenda, que é a Fernanda Pacopaíba, e ela é presidente do Confaz. Então, foi nesta live, ela participou o secretário da Fazenda, em outra live, o secretário da Fazenda do Espírito Santo. Quer dizer, a mobilização nessa nossa live de segunda-feira foi fantástica. Por isso que esse material saiu tão bem, tá certo? Foi muito bem costurado. E ela é uma defensora desse PL perante ao Confaz. Então, isso é uma força muito grande que nós temos. Qualquer coisa, daqui a pouco o Damasceno tira todas essas dúvidas e fala mais tecnicamente. E eu queria só ouvir um pouco o Carlos Matos, já que ele foi secretário aqui de Estado, e como o senador bem falou, ele é muito técnico, para pegar a opinião dele. E mais, também vou dizer como senador, agradecer mais uma vez o senador ter participado, mas por que é que ele está participando? Primeiro, pela confiança que ele tem no Carlos Matos. Se foi um convite do Carlos Matos, ele de pronto aceitou. E pela importância que o setor atacadista tem no Brasil. Ele sabe disso, mas se não fosse um interlocutor a nível do Carlos Matos, podia ser que ele não tivesse aceito. Por favor, Carlinhos, fale aí. Bom, primeiro, muito obrigado, senador, por ter aceito. Obrigado pelas palavras generosas. E realmente, isso é um teste, né? Quando a gente
convoca como sociedade um senador da República com 2 dias de antecedência, é porque realmente existe um relacionamento de confiança e tudo. E foi muita generosidade sua em ter cedido, e se não tivesse havido, olha só, amanhã já vai ser votado. Mas eu tenho, ao longo da minha vida pública, visto que é preciso nós incentivarmos a atividade. E, por sorte, o senador é empresário da área de serviços. Sempre foi o patinho feio da economia, sempre se considerou que a indústria que seria o vetor do desenvolvimento. E não se enxergou a importância de serviços e de comércio. Hoje, mais de 70% da economia do Ceará vem de serviços e comércio. E nós precisamos, nesse momento de comércio digital e de comércio físico, de ter os instrumentos que os estados possam assegurar a vitalidade desse setor. Se é tirado dos estados a possibilidade de criar os instrumentos para fortalecer o comércio e serviços, nós podemos estar perdendo para gigantes internacionais que hoje vendem pela internet, dando uma ruptura de logística e do poder econômico, fragilizando a cadeia nacional. Então, é muito importante que essa lei seja aprovada para que a cadeia nacional de comércio e de serviços possa competir com esses gigantes que vêm chegando no país. Então, agradeço toda a atenção que o senhor deu, parabenizo a todos os líderes de estarem atentos, a um tema tão importante, e que espero que sejamos bem-sucedidos amanhã, e sei que, mais do que o seu voto, você tem hoje uma liderança no Senado, é muito respeitado pelas posições que toma, e certamente poderá influenciar outros senadores para a vitória desse pleito. Muito obrigado, senador. Obrigado, Zé do Egito. Obrigado, Damasceno. Obrigado, Carlos Matos. Eu passo a palavra para o Juliano César para falar em nome da ABAD, depois eu retomo aqui e peço até perdão aos representantes do Espírito Santo, que eu vejo aqui o nosso amigo César Pinto, por eu ter mudado o estado da senadora. Mas foi assim que me chegou e eu só fiz copiar e colar. Então, preciso ter cuidado na hora que vai copiar para não colar errado. Então, fica corrigido o estado de origem da nossa senadora para o Espírito Santo. Amém, viu, César? O Damasceno queria um queijo de Minas. O Damasceno estava querendo um queijo de Minas da senadora. Era um queijo lá, mas não chega, o pessoal não tem problema de queijo, galinha cabidela, com quiabo, mas não chega, né? Então, vamos voltar aqui para o Nordeste. Juliano. Só vai chegar no queca, tá? Oi, nós vamos trocar um baião de 2 Damasceno com o queijinho de Minas. O baião de 2 com torresmo. Você está senador que é bem solto. A brincadeira corre solta, mas tudo dentro da seriedade. Juliano tem a palavra, é vice-presidente da ABAD e responsável, nomeado pela própria diretoria da ABAD para o acompanhamento da tramitação deste projeto de lei. Juliano. Boa tarde a todos, meus cumprimentos ao senador Girão, ao ex-deputado Carlos Matos e especialmente ao meu padrinho, Zé do Egito, né, que é a pessoa que é um ser iluminado e que me conduziu e me convidou para esse desafio de estar participando da diretoria da ABAD. Foi na gestão de Zé do Egito que eu comecei esse trabalho lá na diretoria da ABAD, tentando dar essa parcela de colaboração. Eu, como todos os demais empresários que nesse fórum, senador e ex-deputado Carlos, nós temos aqui empresários e os executivos das afiliadas. E nos deixa realmente bastante entusiasmado quando a gente vê colocações como a do senhor, que, na verdade, além de ser um senador, o senhor é um exemplo para todos nós empresários, ou seja, aquela pessoa que tem a coragem de ir para o fronte, em vez de ficar só nos bastidores, como é a grande maioria do nosso comportamento, e a clareza e a convicção com que o senhor faz essa defesa do PLP 05. O PLP 05 ele é fruto desse trabalho de desprendimento dos empresários. Ele surge num seminário da ABAD na Bahia, inclusive também criação de Zé do Egito, um fórum de debates. Desse seminário, hoje, nós temos esse fórum semanal de debates, e a gente começa a se perguntar, nesse seminário, liderado por Antônio Cabral, o porquê os regimes especiais de ICMS do comércio iriam acabar 10 anos antes da indústria.
A explicação que tinha era que isso teria uma reforma tributária. Essa reforma tributária ela tem toda essa tramitação complicada e se visualiza que nós iríamos ter um grave problema, como foi muito bem colocado pelo ex-deputado Carlos Matos, de competitividade das pequenas e médias empresas do Brasil. Hoje nós somos quase 1 milhão de pontos de venda, porque o atacado distribuidor ele é um mero canal de ligação. Nós estamos aqui defendendo as nossas empresas, mas defendendo 1 milhão de pequenos e médios pontos de venda espalhados em todo o Brasil, que são nossos clientes. Esse comércio perderia totalmente a competitividade face às grandes redes e os grandes conglomerados serem abastecidos diretamente pela indústria. Então, esse é um projeto que nos deixa felizes quando a gente vê que, em algum momento nesse país, a gente vai ter que separar a matriz ideológica do projeto de nação. Esse número de votação na Câmara do PLP 05, que uniu praticamente todos os partidos por unanimidade, foram 400 e poucos votos, 400 e tantos votos, une correntes de esquerda, correntes progressistas, correntes de direita. Por quê? Porque nós estamos falando de um projeto de nação. O país precisa, nesse momento de dificuldade, a extensão dos benefícios do comércio. O professor Damasceno já deu uma aula que os incentivos do comércio hoje, depois da Lei 160, não tem mais guerra fiscal. Está tudo publicado, tudo às claras, porque o comércio teria essa quebra abrupta em 2022. Então, senador Girão, nós queremos, além do seu voto, nós queremos um defensor desse PLP no Senado, assim como os vários deputados se transformaram em defensores desse PLP na Câmara, e com fé em Deus, amanhã a gente possa estar consagrando essa vitória do pequeno e médio empreendedor aqui no Brasil, que a gente possa, caso tenha uma reforma tributária, que se houver tempo, professor Damasceno, valeria a pena até ouvir um pouco do senador Girão sobre as perspectivas da reforma tributária, já que a PEC 110 volta a ter uma força muito grande, né? Mas, enquanto não vem essa situação da reforma tributária, que o setor comercial e as pequenas e médias empresas do Brasil possam ter sucesso. Acabei de receber a ligação do nosso presidente Severini, que não teve condições de entrar na reunião agora, mas pediu para eu transmitir para o senhor senador e o deputado Carlos Marco os nossos sinceros agradecimentos pelo tempo de vocês, e estamos juntos nessa luta. Era essas as minhas colocações, e aos meus colegas presidentes de entidade e executivos, o jogo só acaba quando termina. Então, vamos manter a nossa mobilização para que amanhã nós tenhamos uma vitória por unanimidade no Senado. Na Câmara foi quase unanimidade, mas no Senado, para a gente ser bom mesmo, a gente quer esse projeto aprovado por unanimidade. Um abraço a todos e muito obrigado sempre pelo apoio. Obrigado, Juliano. Mas, em se tratando de jogo, o senador conhece bem, né? Muito tempo presidente do Fortaleza, sabe perfeitamente como é que funciona. Como o senador passa já a palavra para Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência tem que sair, e disse que o seu tempo era curto e outro compromisso, mas eu queria antes, que aí o senhor já responde de uma vez só, passar a palavra para Antônio Cabral, que foi citado pelo Juliano, e esse projeto realmente nasceu de uma reunião onde eu era o palestrante lá em Salvador, na Bahia, e daí, por isso, veio a incumbência para que eu elaborasse o texto original do projeto. Antônio Cabral. Boa tarde, senador Eduardo. Primeiro, gostaria aqui de enaltecer o seu trabalho, falar com nós nordestinos. É uma honra ter um homem da sua envergadura hoje no Senado Federal. Eu acompanho sempre aí a sua lida no Senado, sua forma independente realmente nos traz esperança desse Brasil que o senhor falou para a gente aí. Nós entendemos da magnitude desse país, mas precisamos realmente ganhar um rumo na questão política.
Juliano colocou muito bem em relação aí ao nosso PL, muito próprio do Brasil, né? A reforma tributária resolveria, mas a reforma ainda não está em curso, deveria, mas por tudo isso que o senhor colocou, né, essa dificuldade aí, né, da agenda política positiva para falar das reformas estruturantes, tanto nosso país precisa, não acabou não acontecendo ainda. Então, por conta disso, né, nós precisamos do setor do comércio, tão importante no país, ao qual nós estamos inseridos, o atacadista, distribuidor, não podemos ficar à deriva de uma lei que foi criada na expectativa que em 2023 a reforma tributária estaria plena. Não estará plena. Então, precisamos realmente da aprovação desse PL. A sensibilidade da Câmara Federal foi proeminente, dado ao nosso trabalho nos estados, né? E tenho certeza que no Senado não será diferente. Mas, como o senhor disse muito bem, é um tema que o senhor vai se aprofundar, tem um pouco mais de conhecimento, mas tenha certeza que os posicionamentos aqui que estamos dando é bem claro, e nós queremos só realmente essa condição igualitária da indústria, né, que tem 15 anos aí, né, de tempo, que nós também precisamos do mesmo tempo dos 15 anos, né, para que conseguimos ter tranquilidade, para que aconteça nesse período da reforma, bem antes que isso, e aí sim, não precisaria mais aí de nenhum benefício. Eu acho que o tema é um tema, como o senhor colocou, nós colocamos de uma forma bem prática, né? Totalmente tranquilo de ser compreendido. Essa é a minha contribuição. Senador. Olha, mais uma vez aí, dizer que soou como música nos meus ouvidos quando vocês falaram que a doutora Fernanda, secretária da Fazenda do nosso estado, do estado do Ceará, que é presidente da Confaz hoje, e ela está junto desse projeto, né? Isso é muito importante, porque eu estou aqui para representar o estado, a federação aqui no estado do Ceará, aqui no Senado. Então, é muito importante essa troca de informações. Embora a gente tenha divergências com o governo do estado do Ceará, de algumas visões de mundo, isso é muito claro, mas eu estou aqui para ajudar o Estado, e o que tiver ao meu alcance, no limite das minhas forças, eu tenho feito desde o início do mandato aqui. Várias vezes fiquei até altas horas da noite com a doutora Fernanda, em votações importantes, trocando informações. Daqui a pouco, quando terminar com vocês, estarei com o Maia Júnior, que também é secretário do governo e que a gente está tentando buscar investimentos para o Estado. Então, eu sei bem a liturgia do cargo, como separar as coisas, né? Isso é muito importante, porque a gente vive uma guerra político-ideológica aqui sem precedentes no país. Só contando para vocês o que aconteceu há 2 semanas atrás, numa votação, por isso que eu digo, contacte os seus representantes para amanhã, né? É muito importante essa força-tarefa, como foi bem colocado há pouco, até a última hora, o jogo não acabou, para que vocês contactem aí o pessoal de Minas, os senadores de Minas, o pessoal de Pernambuco, o senador de Pernambuco, da Paraíba, o senador da... Enfim, por quê? Porque a gente sabe como é que o clima está muito aqui polarizado, né? E a gente precisa ter razão e menos emoção. Então, às vezes, para sair de pauta, para deixar para depois, é muito fácil. E é fundamental que vocês se mobilizem para que amanhã, com os outros senadores, a gente possa avançar com relação a isso. Você tem uma ideia? 2 semanas atrás aconteceu uma coisa que eu fui dormir triste e assim, indignado como brasileiro, né? Porque algo bom para o país que ia acontecer, a questão de uma mini-reforma ali que iria gerar 7 milhões de empregos, que ia propiciar uma flexibilização que não retirava nenhum direito. A Câmara colocou lá umas maldades, né? Mas o Senado retirou tudo, o relator do Senado, o senador Confúcio Moura, retirou tudo. E aí, por uma questão para não deixar o governo ganhar, e a gente precisa separar as coisas, o Brasil é que tem que ganhar, né? O pessoal foi lá e votou contra, né? E tinha tirado, não tinha direito nenhum
Nenhum, zero de direito que iria perder os trabalhadores. Ficou só o discurso. E votaram contra para derrotar mesmo, né? E quem perde é lá na ponta. Chega a ser um crime uma situação dessa, por questão de politicagem, né? Então, é muito importante essa mobilização amanhã. Vocês continuem os contatos com os senadores para que eles possam ter consciência do que é que está em jogo amanhã, né? Hoje é um dia especial, queria fazer essa saudação final a vocês aí, que é o dia de nascimento aí, que é atribuído a Francisco de Assis, o grande pacifista, né? Eu sempre falo paz e bem, que é uma saudação franciscana, e deixar com vocês uma mensagem aí de esperança e dando os parabéns pela coragem, pela ousadia, pela força de trabalho, né, que vocês geram por não desistirem do país, né? E dizer que Edmund Burke, um grande estadista irlandês, que também muito me inspira, ele dizia o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços, né? Então, é muito importante, cada vez mais, a gente retribuir. Por que eu vim para cá, né? É uma forma de retribuir tudo aquilo que eu tive a oportunidade de ter, de educação, de valores, de uma vida com comodidade, né? Então, uma forma de retribuir gratidão a Deus. Eu vim aqui prestar um serviço durante um tempo, né, da minha vida para devolver aquilo à sociedade. Então, foi um chamamento que eu tive. Alguns daqui podem ter esse chamamento também, e eu faço o convite, porque aqui precisa cada vez mais de pessoas bem-intencionadas e que têm uma visão de mundo para que esse país avance o que tem que avançar. Obrigado pelo convite. Boa sorte a todos amanhã. E peço só que você espere só um minutinho. Claro. Viu? Porque o Zé, até quando começou, logo depois da sua fala, e passou a palavra para o Carlos Matos, comentou sobre a questão CONFAZ e a questão da votação. Então, eu queria trazer uma pequena notícia para Vossa Excelência ter como parâmetro, a questão da votação que houve na Câmara. E eu concordo com Vossa Excelência quando diz que, às vezes, por um descuido, por uma coisa qualquer, nós deixamos de avançar. O primeiro desavanço foi aquela MP da caderneta, da carteira verde e amarela, dizendo-se que se tirava direito dos trabalhadores, quando, na verdade, estava se buscando dar o primeiro emprego e dar o emprego àquele de mais de 60 anos que não estava conseguindo novo emprego. Então, como é que se tira direito de quem não tem nada? Se der alguma coisa, é melhor do que nada. No mesmo caso, agora, essa outra MP, que tinha o Requipe, que foi relatado pelo deputado Áureo do Rio de Janeiro, que morreu também no seu prazo de vida de uma MP, e quando traria 2 tipos de contrato muito importante para o aprendizado e para a colocação dessas pessoas que nunca tiveram uma carteira assinada e que iam ter alguma coisa para receber aprendendo. Então, quer dizer, é um atraso esse posicionamento, e eu concordo com Vossa Excelência nesse sentido. Em relação à votação do nosso PLP na Câmara Federal, os argumentos que foram contrários, eles não têm nenhuma sustentação, nem fática e nem jurídica. O Partido Novo votou contra. Alegação que ia beneficiar as grandes centrais de distribuição, que vão para onde tiver incentivo, sem gerar emprego, sem coisa nenhuma. Esqueceu que o incentivo é para todo o segmento comércio de qualquer tamanho, beneficia a todos e proporciona ao distribuidor e ao atacadista sem central de distribuição abastecer os rincões distantes, as pequenas mercearias, pequenos varejos. É nesse sentido que tem que se trabalhar. Então, quando se fala aí, não, centrais de distribuição, não é isso que está se visualizando. Nós não estamos querendo fortalecer o forte, nós estamos querendo trabalhar para que todos possam exercer sua atividade. E o argumento do PSOL, que foi o segundo partido contrário, só esses 2 partidos votaram contrário, foi que, ao fortalecer o grande produtor, ao fortalecer o grande produtor com incentivo, não estavam fortalecendo os pequenos produtores. Então, eu queria que o incentivo fosse só para os pequenos produtores. Outro erro de análise, ou seja, não se preocupar em analisar o mérito da proposta, que ela é igualitária, ela é em cadeia. Por exemplo, a indústria produz,
O grande produtor produz também, mas alguém tem que distribuir, alguém tem que ter a logística, alguém tem que levar ao consumidor. E para poder chegar ao consumidor com um preço reduzido, precisa disso tudo. O Brasil é um país continental. Então, nós não podemos pensar grandes centrais de distribuição. Não é essa a visão que o centro tem, não é isso que nós estamos querendo. Nós estamos querendo que cada estado possa, dentro da sua necessidade, oferecer o incentivo necessário à sobrevivência do comércio como um todo, em qualquer das suas etapas, para que o produto chegue, principalmente o produto de primeira necessidade, chega na ponta ao consumidor com um preço reduzido. Então, é isso. Quer dizer, não vai diminuir a arrecadação. Não, a arrecadação hoje não existe. E se tirar esse incentivo, aí é que não existirá mais mesmo, porque as empresas vão diminuir o seu tamanho, vão fechar algumas, ou seja, vai causar desemprego e, com consequência, o preço vai aumentar. Então, é esse resumo da obra que eu queria que Vossa Excelência tomasse conhecimento. Porque Só uma pergunta. Oi? Só uma perguntinha aqui, porque eu anotei quando o doutor Antônio Cabral falou que 1 milhão de pontos de venda, né? 1 milhão de pontos de venda. Quantos empregos são gerados aí nessa cadeia? Só para a gente ter uma noção. Senador, se eu colocando por conta baixa aí, 4 pessoas, multiplico por 1 milhão aí, Tá. mais ou menos. Pessoal, eu estou errado. Botando por baixo. Presidente José do Egito, é a Ana, da assessoria de comunicação, tudo bem? Tudo, você tem essa informação mais atualizada, Isso, vamos lá. eu tenho essa informação mais atualizada. A Ana Paula é diretora de comunicação da Associação Brasileira do Senado. Obrigado pela promoção, Damasceno. São 5 milhões de empregos indiretos, senador. Indiretos, né? Isso. Somados aos diretos, né? Todos são 5 milhões. Tá. Diretos e indiretos, né, Ana Paula? Diretos e indiretos, isso. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Mais alguma dúvida, senador? Não, mais uma vez, gratidão a todos. E nós estamos às ordens aqui. Quando vierem a Brasília, nosso gabinete é o 21 da ala Teotônio Vilela. Será um prazer conhecer cada um de vocês aí pessoalmente. O Francisco está levantando a mão ali. Francisco é o nosso chefe de gabinete que eu pedi para participar, para depois a gente trocar umas ideias, tá? Francisco, você quer falar alguma coisa? Eu queria só fazer um alerta que esse tipo de projeto, normalmente, ele recebe muita emenda e tem uma tendência grande de modificação. O grau de urgência que eu analisei no projeto, eu achei extremamente interessante, até para você não... para a população não arcar já com o nível da inflação que está. E se você derrubar esse ICMS, vai duplicar o preço para o consumidor dos produtos. Eu recomendo que vocês articulem junto com os secretários de Fazenda estaduais, peço que pessoas não emendem, para que esse projeto vá logo à sanção. Francisco, eu posso responder a sua pergunta. Em relação aos secretários de Fazenda, eu venho acompanhando desde perto, e das primeiras que nós trouxemos para este fórum foi a secretária Fernanda, como o José da Gito falou. E, inicialmente, eles escreveram uma correspondência à Câmara Federal se posicionando contrário, e nós conseguimos reverter essa situação. Como não tem unanimidade no CONFAS, o assunto foi levado ao comitê, ao CONCEFAS, e isso foi negociado para eles não vão apresentar nada contrário. Inclusive, eles já estão conscientes. E na Câmara Federal, na audiência pública, o próprio governador do Piauí e o governador do Espírito Santo se posicionaram favorável, e assim também a maioria dos secretários. Nós temos alguns contrapontos, que é São Paulo, o secretário de São Paulo, ele se posicionou contrário, e poucos, mas numa pesquisa que foi feita junto ao CONCEFAS, nós tínhamos 19 secretários favoráveis, tínhamos 4 secretários que eram mais ou menos neutros, porque nem dizia sim nem não, e o restante que eram contrários. Ou seja, nós só tínhamos 3 que eram contrários. Então, por conseguinte, esse trabalho que o Francisco está nos indicando, nós procuramos fazer para poder evitar qualquer aresta no final. Razão porque ele tem caminhado de forma um pouco rápida e está agora no Senado. Nós temos essa visão, nós temos esse compromisso, obviamente que ele não é formal, mas é um compromisso de conversa virtual e, às vezes, pessoal,
no sentido de que o Concefaz não se posicionará contrário à aprovação. Tá, só mais uma colocação. Obviamente, vocês têm uma equipe aqui em Brasília, alguém que está fazendo o contato nos gabinetes, né? Era muito importante, pegando o que o Francisco colocou, que não mudasse o texto, né? Porque se mudar, tem que voltar para a Câmara, você sabe, né? Com emendas, tem que voltar para a Câmara, aí abre uma nova discussão e pode atrasar. Nós estamos correndo contra o tempo também, porque é um ano pré-eleitoral, né? Então, só para avisar vocês com relação a essa questão, para ser contactado aí os parlamentares, os senadores de cada estado, para que possam amanhã ajudar a defender. Eu não sei que horas vai terminar a CPI, eu sou titular, quero deixar bem claro, eu sou titular da CPI, e é a última semana dela, os últimos capítulos, e eu fico geralmente o tempo todo lá, até o final. Então, é bom contactar alguns senadores, né, porque é no início ali que se define o que é que vai ficar em pauta, o que é que vai sair, tá? E pode ser que, de alguma forma, eu chegue um pouco depois, tá? Então, eu desejo boa sorte e que prevaleça, né, o bem para o Brasil, tá? Me dê mais um minutinho, que tem o nosso presidente da ADASP, no início, queria passar a mensagem para Vossa Excelência, e eu sei que você já está com 22 minutos além do seu tempo aqui, mas, Sandoval, a sua mensagem, o seu microfone está desligado, sua mensagem para o senador, e em seguida o senador fique à vontade. Senador, eu quero falar depois de Sandoval, bem rapidinho, viu? Depois de Sandoval. É uma honra muito grande ter a presença do senhor aqui. Eu, particularmente, gosto demais da tua atuação. Nós precisamos de gente igual o senhor no Senado, em todos os níveis de governo do país. O senhor é um exemplo a ser seguido. Eu estou realmente, particularmente, emocionado de ter o senhor aqui no nosso fórum, conversando com essa disposição, essa boa vontade, o senhor oferecendo o seu gabinete, oferecendo os seus préstimos. Isto é muito bom. Se Deus quiser, mais pessoas entrarão para esse hall e honrarão o que o senhor está fazendo e pedindo hoje. Muito obrigado por tudo. José. Parabéns aí, Sandoval, pelas palavras. Isso é muito bom, e eu, como cearense, fico envaidecido de saber que nós temos valores aqui no Ceará, como o senador Eduardo Girão, que está sendo bem visto nos outros estados, né? Então, senador, mais uma vez, muito obrigado. Esse fórum está mostrando para o Brasil que nós estamos vivendo em outros momentos, né? Desde a minha gestão na presidência da BAD, nós criamos essa política, essa agenda política que não existia, e meus sucessores continuaram com essa agenda política que culminou, por causa da pandemia, nesse fórum. E você vê como é rico. Antigamente existia um muro entre os empresários e Brasília. Se não tivesse um lobista, era aquela coisa camuflada, né? O cheio de interesse e tal. E hoje a gente está conseguindo dar exemplo de como se faz uma boa política, como se tem um relacionamento com o legislativo, né, federal e também estadual. Então, é com transparência, é mostrando o que o empresariado, o que a sociedade quer para um país melhor. Então, é isso, essa transparência, essa participação, esse engajamento de todas as filiadas trabalhando para o bem comum, tá certo? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, senador, meu muito obrigado, Carlos Matos. Espero que o Fortaleza ganhe do Fluminense na quarta-feira para tirar esse trauma que foi ontem, no domingo, mas faz parte do jogo. Tá bom, pessoal? Muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe. Senador, fica à vontade. Zé, ainda tem uma palavra para o Carlos Matos também, para a sua mensagem, mas senador, fica à vontade, por favor, e muito obrigado. Não, eu quero só agradecer, senador, e a cada um parabéns a cada um dos líderes que estão atuando para essa vitória. Eu diria que é uma combinação da força da consciência do senador com a força do trabalho do setor do comércio do Brasil. Muito obrigado. Um abraço, senador. Em homenagem aos nossos convidados especiais, o segundo item da pauta nós vamos adiar para o próximo encontro e vamos encerrar por aqui o nosso encontro de hoje. José, você tem a palavra para o encerramento. Não, então vamos dizer assim, se é falta de adeus, até logo e que São Francisco nos abençoe. Um abraço. Amém. Um abraço. Até mais. Gratidão. Paz e bem, né? Amém, Paz amém. e bem. Gratidão. Muito bem. Até mais, pessoal.
Boa semana. Obrigado, igualmente.